Que o amor de nosso Deus Todo-Poderoso e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, que fazem comigo a leitura da Bíblia. A paz do Senhor. Amigos, a leitura de hoje está em Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12. O Apocalipse capítulo 12, ele é fácil de entender, mas um pouco difícil de explicar. Eu separei os versículos em amarelo, azul e branco, como você pode perceber aqui na leitura da minha Bíblia eletrônica. Não sei se você acompanha aí em uma Bíblia de papel, mas as palavras podem até mudar, mas o significado é o mesmo. Bom, eu tenho que ler o versículo primeiro e explicar esse versículo, entender o versículo primeiro, para que a gente possa compreender a leitura do capítulo 12. Versículo 1. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Perceba o título, A Mulher e o Dragão. Mas a mulher aqui, ela está vestida do sol e com a lua debaixo dos pés. Perceba que jamais nós iremos ver em lugar nenhum uma mulher vestida do sol, nem poderia. Com a lua debaixo dos pés, muito menos. Então, essa passagem aqui já diz para nós que essa mulher não é uma mulher literal, uma mulher de carne e osso, uma mulher verdadeira, mas uma mulher simbólica. Essa palavra mulher quer dizer uma outra coisa. E essa coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, o que significa? A gente também tem que entender o que significa essa coroa de 12 estrelas, para assim sabermos o que quer dizer a palavra mulher aqui em Apocalipse 12. Bom, se você voltar sua Bíblia, se você for voltar até o livro de Gênesis, no capítulo 37, nos versículos 9 e 10, você vai perceber ali que José teve um sonho. E nesse sonho, ele contou aos seus irmãos e ao seu pai que ele sonhou com a lua, o sol e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando ele contou, seu pai Jacó, que mais tarde Deus mudaria o nome dele para Israel, repreendeu ele dizendo: o que você quer dizer com esse sonho? Você quer dizer que sua mãe, eu e seus 11 irmãos iremos prostrar-se diante de você? Então perceba, amigos, Jacó comparou a lua com a sua esposa, a mãe de José, comparou o sol com ele mesmo e comparou as 11 estrelas com os 11 irmãos de José. Se você acrescentar José aos 11 irmãos, vai dar 12 irmãos, ou seja, as 12 tribos de Israel. Se essa coroa de 12 estrelas sobre a cabeça da mulher representa as 12 tribos de Israel, logo, a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, a mulher aqui significa a nação de Israel. Bom, explicado. Então, fazendo a leitura, coloque em mente que a mulher aqui de Apocalipse 12 é a nação de Israel. Se fizer isso, a leitura vai ficar bem mais fácil. Tem algumas palavras em profecia, irmãos, que você não entende da maneira em que você lê. O exemplo que eu dei agora, mulher. Mulher aqui vai se tratar da nação de Israel. Sempre que aparecer a palavra mulher em profecia, você tem que substituir pela igreja. Igreja de Cristo. A igreja que o Senhor Jesus vem buscar naquele dia. Ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Os fiéis, os filhos de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e estão procurando viver uma vida segundo a vida de Jesus. Então, sempre que aparecer a palavra mulher, você vai substituir por igreja. Mulher significa igreja. Água
Mar ou rio significa nações, povos e línguas. Chifre significa rei. Animal significa rei ou reino. E um dia em profecia equivale a um ano profético. Um dia, um ano. Não esqueça disso. Bom, vamos fazer a leitura na íntegra e assim compreender a leitura de Apocalipse, capítulo 12. Bom, amigo, então eu vou fazer a leitura aqui completa. Depois eu vou explicar aqui com minhas próprias palavras, de acordo com o que eu entendi. E depois você faz aí a leitura também na íntegra, completa, e tira suas próprias conclusões. Na verdade, você vai perceber que a leitura trata exatamente do que eu vou falar e do que você naturalmente vai concordar. Bom, viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então ela deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que equivalem, em profecia, a 1260 anos. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da mulher. Esse tempo, 1 ano, tempos, 1 ano, 2 anos, ou seja, 3 anos, e metade de um tempo, equivale a tempos, tempo, 1 ano, tempos, mais 1 ano, mais 1 ano, 3 anos, e metade de 1 ano, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Vou repetir o versículo 14. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, 3 anos e meio. Então, de sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente.
Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Amigos, como eu já falei, a leitura é simbólica. Trata-se da nação de Israel. O dragão aqui é Satanás. Esta nação, na qual, comparada a uma mulher grávida que sofre dores, sofre intensamente para dar à luz, a nação de Israel, ela passou por um período de perseguição, um momento de tribulação. Por essa razão, Deus compara uma mulher que está prestes a dar à luz, que sofre intensamente com as dores de parto, para que a gente tenha noção do que estava passando a nação de Israel naquele momento, naquele período de perseguição, de tribulação. O outro sinal no céu, o dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças significam 7 montes, nas quais a prostituta do Apocalipse, do capítulo 17, está assentada, ou seja, a igreja de Roma, o Vaticano. E esses 10 chifres são 10 reis. Para que você entenda essas 7 cabeças e 10 chifres, você tem que fazer a leitura do capítulo 13 de Apocalipse e capítulo 17 de Apocalipse. Aí você vai entender essas 7 cabeças e esses 10 chifres. A cauda do dragão, aqui no versículo 4, arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que é isso? Satanás conseguiu enganar, seduzir uma terça parte dos anjos de Deus. Assim, quando ele os enganou, esses anjos se rebelaram contra Deus, e Deus os lançou fora do céu por transgredirem contra o Senhor. Ele os lançou fora do céu. Então, eles vieram para onde? Para a terra. Aonde ele veio, o próprio Satanás e seus anjos, aqui, que é ilustrado pelo dragão, parou diante da nação de Israel, do qual sairia Jesus Cristo, aquele que viria a governar o mundo, as nações com cetro de ferro. Ele veio e parou diante da nação de Israel para devorar Jesus Cristo assim que nascesse. Então, da nação de Israel, aqui no versículo 5, saiu o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu de Maria. Maria era uma mulher judia. Logo, Jesus era judeu. Jesus veio ali da descendência de Davi. Então, quando ele nasceu, ele foi arrebatado para o céu, para o trono, para Deus e para o seu trono. Então, a nação de Israel, aqui no versículo 6, que ilustrado assim fugiu para o deserto, é o próprio Senhor Deus ali, protegendo a nação, alimentando-a durante a perseguição de 1260 anos, que passou aí esses dias em perseguição, esses anos em perseguição, esses anos de tribulação. Então, o Senhor os sustentou. Depois disso, que a nação de Israel foi protegida, e que o menino Jesus, quando nasceu, subiu para o céu, para Deus e para o seu trono, diz aqui no versículo 7 que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e dragão e seus anjos reagiam. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu, pois eles transgrediram contra os mandamentos de Deus. Então foi expulso o dragão, a antiga serpente, que é o próprio diabo, Satanás. Ele que engana todo mundo, ele e seus anjos foram lançados à terra, justamente por transgredir. Uma terça parte dos anjos de Deus que Satanás conseguiu enganar, iludir. Depois que eles foram lançados à terra, uma voz no céu clama
grita dizendo: agora chegará a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi expulso. Ele que dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a sua própria vida. E o que é não amar a sua própria vida? Mesmo diante da morte. A palavra de Deus diz que aqueles que buscarem proteger sua própria vida por si próprio irão perdê-la. Mas aquele que, por amor de Cristo, perder a sua vida, vai encontrar a sua vida. Ou seja, aqueles que não forem fracos, que em um momento de perseguição não abandonarem a fé, não abandonarem Jesus e, por amor ao testemunho, morrerem, esses encontrarão a vida eterna. E foi justamente o que aconteceu aqui. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, mesmo diante da morte. Não amaram sua própria vida. Do tipo assim, alguém vem e diz para você: ou você nega Jesus ou eu te mato. E você mesmo assim você diz: eu não posso negar a Jesus. Se quiser me matar, me mate, mas eu não nego Jesus. Então você mesmo diante da morte, você não está amando sua própria vida. Você está se entregando por amor ao testemunho, por amor a Cristo. Então, no versículo 12 diz: alegrai-vos, ó céus, e todos os que nele habitais, pois eles os venceram, né, pelo testemunho, pelo sangue do Cordeiro. Então, no versículo 12 diz: alegrai-vos, ó céus, e todos que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás, perdendo seu lugar no céu, foi lançado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta e ainda cheio de ira. Então, quando ele veio à terra, no versículo 13, ele perseguiu a nação de Israel, da qual nasceu o Filho de Deus, aquele que há de reger as nações com cetro de ferro. Então, no versículo 14, as duas asas da grande águia foram dadas à mulher, ou seja, Deus já tendo um lugar preparado em mente para a nação de Israel naquele tempo de perseguição, fora da vista da serpente. Por essa razão, diz aqui que as duas asas da grande águia foram dadas à mulher, ou seja, é uma interpretação para assim dizer que Deus estava protegendo a nação de Israel durante um tempo de perseguição, de tribulação, para que a nação de Israel não viesse a sofrer. Bom, entre aspas, porque muitos durante essa perseguição morreram por amor ao testemunho de Jesus. Mas mesmo assim Deus estava protegendo a sua nação como ele sempre fez, a nação de Israel. Então Satanás lançou da boca, aqui no versículo 15, água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. E o que é água como um rio? Eu vou explicar. Veja aqui no versículo 16. A terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que Satanás, que o dragão lançou da sua boca. O que significa isso? Para você entender o Apocalipse, a leitura do Antigo Testamento tem que ser feita. Eu falei para você no início que água, mar ou rio significa nações, povos e línguas, ou seja, pessoas de todo o mundo. Então, quando Satanás, o dragão, lança da boca água como que um rio, para que fosse arrastado, ou seja, para a nação de Israel, aqui, eu não sei se você já leu, mas se você não leu, é bom você ler. Quando Maria estava grávida e ela deu à luz um menino, um anjo apareceu a José e disse: toma a mulher e o menino e foge daqui, porque Herodes o procura para matar. Então veja, aqui você faz comparação e menção à asa da grande águia que foram dada à mulher para que ela voasse para o deserto. Ou seja, o anjo do Senhor advertiu José para que tirasse Maria dali
pois Herodes procurava matar o menino, a criança, aquele que viria a reger todas as nações com cetro de ferro. Por essa razão, eis aí o rio lançado da boca do dragão. O rio significa nações, povos, línguas. Quando Maria deu à luz Jesus Cristo, o rei Herodes, mandou que os seus soldados matassem todas as crianças de 2 anos abaixo, pois ele não sabia com precisão quem era Jesus Cristo. Então ele mandou que fossem mortos todas as crianças de 2 anos abaixo. Então você vê aí esse mar de soldados, mar de gente, atrás desse filho para matar, do filho daquele que nasceu da nação de Israel. Como Satanás não obteve êxito, não conseguiu tragar o menino, pois ele foi protegido por Deus, aqui no versículo 16, quando diz que a terra socorreu a mulher, ou seja, o próprio Senhor. O dragão, que é Satanás, se enfureceu contra a nação de Israel e saiu a perseguir os demais filhos da nação de Israel. E quem são esses demais filhos? O próprio versículo 17 descreve os que guardam os mandamentos de Deus e têm e mantêm o testemunho de Jesus. Então, se você percebeu na leitura, a nação de Israel foi perseguida durante um momento. Aqui Deus compara uma mulher que está prestes a dar à luz, que sente dores. Dali nasceu o Senhor Jesus Cristo, que virá a reger todas as nações com cetro de ferro. Satanás, que aqui é o dragão, ele parou diante dessa nação para tragar, matar o menino Jesus. Mas como ele não conseguiu, ele hoje pode se comparar hoje, ele persegue os demais filhos daquela nação, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Amigos, se você fizer a leitura na íntegra, você vai perceber que é justamente isso de que se trata a leitura de Apocalipse 12. Leia novamente, com calma, tire suas próprias conclusões. Que Deus o abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura, se Deus nos permitir. Amém.